Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, quarta-feira, dia 17 de março do ano de 2021, para darmos prosseguimento ao grupo Célia Lúcius, da Escola Jesus Cristo, e nos coube nessa tarde analisarmos o item 23 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. No item 23, nós temos Paulo, o apóstolo Paulo, nos concitando a viver pela fé. Mas o justo viverá pela fé. É o que nos afirmou Paulo em Romanos 1:17. Vamos orar, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus. Mestre amado e divino, estamos aqui mais uma vez, rogando a Ti, Senhor, as providências divinas e espirituais sobre todos nós. Aqueles, Senhor, que nos vão ouvir, aos espíritos bondosos e estudiosos das Tuas palavras, que estão sempre nos inspirando, facilitando, Senhor, nos estimulando ao estudo, às reflexões das Tuas palavras que nos foi colocada, Senhor, nos foi oferecida há 2021 anos atrás. Ampara todos nós aqui presentes, ampara, Senhor, nossas famílias, e aqueles espíritos que estão vinculados a nós por qualquer tipo de laço. É o que te pedimos e te agradecemos, Senhor, desde já, por tantas bênçãos já recebidas até agora. Que assim seja. E aí, Emmanuel, nesse livro, ele nos coloca no primeiro parágrafo. Na Epístola dos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Então, meus irmãos, a gente tem que entender, primeiro ponto, é se viver pela fé. Fé devemos interpretar não conforme os fariseus e outros povos, na época, e muitos agora interpretam a fé como sendo atos exteriores, procedimentos, rituais, certo? Nós vamos buscar aqui essa preposição pela, significa por, através de, ao lado de, em razão de. Então, viver em razão da fé. Viver pela fé, viver ao lado da fé, através da fé. Então, se queremos viver pela fé, temos que saber de que forma a gente deve interpretar a fé, e não da forma que, por exemplo, os judeus daquela época interpretavam a fé. Como que eles interpretavam pessoas que tinham fé naquela época? O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala que os judeus, na época de Jesus, tinham ideias imprecisas sobre a vida futura. Eles acreditavam em anjos, E considerando-os, esses anjos, como seres privilegiados da criação,
sem saberem que um dia os homens podem tornar-se anjos e partilhar a felicidade angelical. Nós, espíritos, sabemos que pelas vidas sucessivas, pela progressão de nossos sentimentos e dos mundos, né, pela lei da reencarnação, pela melhoria contínua dos nossos espíritos, do progresso, né, um dia nós vamos nos tornar espíritos superiores e até espíritos angelicais. Pode demorar, mas o progresso é certo. Ainda estamos mais perto, né, da nossa primitividade do que a nossa angelitude. Segundo eles, os fariseus, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos. Olha como que eles interpretavam a fé. Quem era recompensado com os bens terrenos, a supremacia de uma nação, com as vitórias sobre os seus inimigos, e as calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Então, até o vento, os trovões, tudo o povo fariseu interpretava como um castigo, a desobediência que tinham na época às leis de Deus. E continua o Evangelho. As condições de existência, feliz ou infeliz, dos que nela se encontram, são tão radicais que cada um aqui é obrigado a reconhecer que não pode ser de outro modo e que ela representa realmente a justiça de Deus. Então, vimos que a fé com o povo judeu era interpretada de maneira equívoca. Nós hoje vamos, para não termos dúvida e estarmos alinhados com a nossa religião, com a nossa crença, com a nossa certeza, né? Vamos abrir aqui esse livro, O Consolador, que eu recomendo, que é um livro de perguntas e respostas, né? Elaborado também por Emmanuel e com a ajuda do grupo espírita lá do confrade, do nosso autor e irmão maior, Chico Xavier. Nós vamos ler com calma o que a resposta poder-se-á definir o que é ter fé. Vamos aqui ler o que é ter fé. Ter fé não é aquele entendimento dos judeus. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, ter fé não está ligada à religiosidade. Nós temos exemplos de pessoas que têm fé e elas não se dizem até agnóstica ou sou ateu, mas são pessoas que têm fé. É meio que incoerente as pessoas se dizerem descrentes de Deus na nossa cabeça, né? Mas possuírem fé, porque a fé é guardar no coração a luminosa certeza de Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé
não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração. E significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Algumas outras considerações no livro O Consolador sobre a fé também vale a pena que leiamos com atenção, refletindo, analisando, buscando sempre o entendimento e a compreensão da lei, né, que nos rege. Nós vamos perceber que Emmanuel, ele estabelece aqui nesse texto uma relação direta entre fé e justiça. E a gente vai dar continuidade para poder a gente entender melhor. Voltando à ideia equivocada sobre fé. Frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo, é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel. Olha a relação entre justiça, fidelidade e fé. Porque existe até uma etimologia, né, na palavra fé, do latim, que significa também fidelidade. E Paulo de Tarso queria dizer com essa carta de viver pela fé, que o justo viverá pela fé, que o justo será sempre fiel, se ele bem entender o conceito de fé, e não ser aquele homem ritualista que segue os padrões, né? Somente pensando em seguir padrões e não pensando na verdadeira fé, no verdadeiro bem. Não aliar esse bem, essa fé, à prática, ao bem comum. E aí Emmanuel nos pergunta: os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Meus irmãos, esse texto é um dos mais curtos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. E no livro Jesus para os que Sofrem, que também é outro livro que a gente tem que estar colocando na relação de livros que a gente possa até utilizar no culto doméstico. Nesse livro existe uma passagem de Jesus intitulada A
fé vitoriosa. Mas antes da gente ler sobre a fé vitoriosa, a gente vai ler sobre a fé inoperante, porque nós acabamos de falar, né, que a fé realmente ela tem que vir pelas nossas atitudes, pelas nossas obras, aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente deixa na terra. E aí eu fiz um paralelo entre esse livro, Fonte Viva, no item 39, intitulado Fé Inoperante, e o livro Jesus para os que sofrem, falando sobre a fé vitoriosa, porque o nosso tema é o tema de Paulo, né? Que o justo viverá pela fé, através da fé. E aí o livro Pão Nosso nos diz que a fé inoperante é um problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, em benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Olha que conceito mais importante sobre a fé. E a fé inoperante é aquela fé sem obras. Não adianta a gente compreender o ideal, termos a teoria mais nobre, sem o trabalho correspondente, sem o trabalho que o materialize, em benefício de todos. Porque senão será sempre o que vai ser? Esse saber sem fazer. Será comparado sempre a uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiemos com segurança em determinada semente, todavia, se não plantamos essa semente, em que redundará a nossa expectativa, senão numa simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispomos a usar o serrote e a plana, certo a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança, que não devemos confundir com a fé, né? A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. Isso é muito comum, às vezes muitas pessoas procurarem a igreja, o centro espírita, procurarem qualquer núcleo religioso onde a palavra de Jesus é disseminada, divulgada, e onde as intenções de alívio e lenitivo para as pessoas é um objetivo, né? É muito comum, às vezes, aquele dirigente, aquele irmão que está há mais tempo, chamar a pessoa, né, aquele irmão que frequenta, para um tipo de trabalho,
por um trabalho edificante em favor de todos. E nós na escola estamos sempre dando essa oportunidade para que toda essa fé nossa se materialize, porque os desígnios divinos, eles nos conduzem à nossa melhoria, e a gente vai se melhorando também pelo trabalho, não só pela celeste confiança, não só pela contemplação, porque dá vontade da gente ficar só contemplando essas palavras, essas mensagens bonitas, contemplando a biografia de Chico Xavier, a vida de muitos espíritos admirados, né, que a gente admira no mundo artístico, cultural, filosófico, e a gente iria paralisar nessa contemplação. Então é necessário o trabalho para que a justiça, aliada à fidelidade e à fé, ela possa se concretizar em nós. E aí a lei de Deus está utilizando de tudo isso em benefício de quem? Em benefício de nós mesmos. Porque é o nosso progresso que temos que implementar. Nós temos que implementar o progresso em nós mesmos. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, pela elevação por meio do trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração. Olha aqui de novo a atenção de Emmanuel para conosco. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciadas no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. É brilhante essas palavras de Emmanuel para nos lembrar o que é realmente viver pela fé, e o que é fé, e o que é fé inoperante, que é fé com obras, né? E aí, meus irmãos, já caminhando para finalizarmos, já que a gente leu a fé inoperante e nós entendemos muito bem, porque é muito difícil a gente não entender completamente, claramente as palavras de Emmanuel, né? Ele é muito explicativo, ele é muito claro nas palavras, e a gente tem um rápido entendimento do que realmente, né, é preciso que a gente entenda. Vamos fazer aqui um encerramento com o livro Jesus no Lar, da fé vitoriosa. E aí conta Jesus, na época da fé selvagem, que 3 homens primitivos, com as suas famílias, se localizaram em vasta floresta. E, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Começaram a discussão sobre quem tinha razão, né, da natureza, do Criador do mundo. Um deles pretendia, né, falava que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o Pai residia no vento. E o terceiro acreditava que o Pai maior morava no sol. Todos se sentiam filhos dele, do Pai maior, mas queriam a viva força a preponderância individual dos seus pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerreavam-se. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério. O outro reuniu grande acervo de pedras.
e o último se ocultara, se distanciara, né, por trás de um compacto monte de madeira, já que cada um tinha a sua própria opinião, o seu próprio ponto de vista. Acabaram se distanciando, se separando, em função de cada um achar que estava com a razão. Invocavam todos a proteção desse Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, que prejudicaram árvores, os animais, né? Que o Todo Compassivo lhes enviou. Depois disso tudo, depois dessa depredação, o Todo Compassivo, o Pai Maior, enviou para estes 3 homens um amigo, um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar. E longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíram a vida, não tirou a razão de nenhum dos 3, né? Afirmou que os patrimônios de que dispunham, minério, né? As pedras e as madeiras, né? Eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir uma nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas, no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio do trabalho digno e proveitoso. Eles tinham a fé, estavam cobertos de razão, mas existia também a necessidade de se utilizar do meio do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos do minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar de todos. E ao terceiro, a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contentores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. É uma história que Jesus contou naquela época e que é bem atual, porque nós temos que entender essa necessidade de efetuarmos tudo aquilo que temos, seja minério, seja pedras, seja conhecimentos, seja o nosso tempo, seja as nossas possibilidades materiais, nós temos que converter em trabalho, em utilidade para todos, para muitos, para aqueles que precisam. Mas é necessário que utilizemos essa paciência, esse entendimento, essa compreensão. Então, meus irmãos, Emmanuel encerra nos perguntando: chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Não somos nós aqui que estamos perguntando e afirmando de que as enfermidades, os desenganos, a ingratidão
e a morte do corpo tem que ser considerada, pode ser considerada como todos eles os nossos bons amigos, porque eles trazem até nós a oportunidade de sermos justos. Novamente, Emmanuel associa a justiça à fé, de vivermos pela fé. Se queremos ser justos, temos que viver pela fé, compreendendo o que é fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo do Cristo. Então, meus irmãos, espero que essas elucidações de Emmanuel, inspiradas sempre pela lei maior e divina, possam nos acrescentar algum entendimento, alguma compreensão, mas principalmente consolo, paciência, para que a gente possa caminhar nesses tempos tão difíceis, porque a gente está vendo tanta enfermidade, tantos desenganos, muitas deserções, muitas carências financeiras, materiais, emocionais. Então nós temos que nos agarrar a essas palavras, a essas reflexões, estarmos sempre nos vigiando para que a gente possa fazer esse exercício diário de vivermos pela fé, acreditarmos em Jesus, acreditarmos nessas palavras de Paulo e de Emmanuel. É o que eu deixo aqui como contribuição, esse pequeno estudo que compartilho com vocês. Tá bom? Uma boa tarde para todos e vamos encerrar mais uma vez agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons amigos espirituais pela dádiva e por nos conduzir até aqui. Deus Pai Todo-Poderoso, Espíritos bondosos e amigos, agradecemos, Senhor, e pedimos permissão para encerrarmos esses breves minutos que fizemos para relembrarmos, Senhor, as Tuas leis, que são verdadeiros conselhos para nós mesmos, são verdadeiros, Senhor, entendimentos das Tuas palavras de vida eterna. Nos dê, Senhor, um dia abençoado, nos dê sempre, Senhor, a Tua luz, para que possamos, Senhor, viver sempre pela fé, compreendendo o que é ter fé. Nos abençoe, abençoe a todos, Senhor, porque ainda somos aprendizes da Tua grande lei. Fica conosco, amparando a todos que nos ouvem, a todos, Senhor, que necessitam de Te compreender, que no fundo, Senhor, somos todos nós que necessitamos. Agradecemos nesse instante por tudo que nos tem oferecido, Senhor. Que assim seja. Assim seja, meus irmãos. Até a próxima, se Deus quiser.